Estamos de volta, sejam todos bem-vindos à segunda parte da nossa aula de coleta e preparação de amostra. Nessa aula abordaremos o tema referente às metodologias de preparação de amostra para ensaio de compactação e caracterização, além de ver dois cálculos simples de umidade e o da substituição. Então, vamos lá, porque o intuito desse curso é ser prático e sem enrolação. Como falei anteriormente, o tema é sobre o preparo de amostra de solo deformada para ensaio de compactação e caracterização. O objetivo da aula é apresentar instruções básicas necessárias para realizar a preparação de amostra de solos para ensaio de compactação e caracterização, de acordo com a NBR 6457 de 2016. Ao término dessa aula, você estará com uma boa noção sobre os procedimentos de preparação de amostra, cálculos e fontes de erro. Para iniciar uma preparação de amostra, é necessário conhecer alguns equipamentos utilizados. O primeiro é o jogo de peneiras. Aqui eu vou dar o número da peneiras, abertura em milímetro e abertura em polegada. Vamos começar aí com a peneira de número 3, com abertura de 76,2 mm. A peneira de número 2, com abertura de 50,8 mm. E a peneira 3/4, com abertura de 19,1 mm. E a peneira de número 4, com abertura de 4,8 mm. A peneira de número 10, que é com abertura de 2,0 mm. E a peneira de número 40, com abertura de 0,42 mm. Também temos aí o repartidor de amostra com abertura de 1 polegada, o almofariz com mão de grau recoberta de borracha e também algumas balanças. A primeira balança que temos aí é uma balança de 20 kg, com sensibilidade de 1 grama. A outra é uma de 10 kg, com sensibilidade a 1 grama. E a terceira é de 1,5 kg, com sensibilidade de 0,1 grama. E por último, a de 200 gramas, com sensibilidade a 0,01 grama. Além disso, precisaremos de uma estufa, cápsulas metálicas para determinação de umidade e, por fim, uma pinça metálica com 30 cm de comprimento e 15 cm de abertura para a retirada das cápsulas da estufa. Agora iniciaremos a preparação de amostra. Assim que você receber a amostra no laboratório, você tem que fazer o registro, colocar uma numeração. Aí no livro de registro você coloca a estaca, o local de coleta. Em seguida você coloca a amostra para secar o ar. Essa secagem tem que ser aproximada da umidade hidroscópica. Antes de prosseguir, vamos ver o que é a umidade hidroscópica. A umidade hidroscópica é a menor quantidade de água no solo, expressa em porcentagem. A superfície do solo ela tem uma certa capacidade de atrair partículas de água através de fenômenos físicos e químicos. Ou seja, se você pegar uma amostra de solo e colocar para secar por alguns dias e tirar a umidade todos os dias, você vai perceber que em um determinado momento essa umidade do solo ela não irá mais variar, pois ela já está com sua umidade hidroscópica. Agora que você já sabe o que é a umidade hidroscópica, vamos seguir com a preparação de amostra. Existem dois tipos de preparação de amostra, uma pelo quarteamento e outra pela substituição. Vamos ver detalhadamente cada uma, começando pelo quarteamento. Quarteamento é a redução de uma amostra bruta em uma amostra representativa para o ensaio.
Existem dois tipos de quarteamento, um feito com auxílio de uma enxada, dividindo a amostra em 4 partes e eliminando 2. Esse processo é repetido várias e várias vezes até se obter uma amostra com a quantidade desejada para realizar um ensaio. O outro tipo é com um repartidor de amostra, processo similar, porém abaixo do repartidor tem 2 bandejas. Quando você joga o material por cima do repartidor, o repartidor divide em 2 partes. Você elimina uma e, caso necessário, repete o processo até se obter uma amostra representativa. Após o quarteamento, você faz o destorroamento. Para quem não sabe o que é destorroamento, é um processo de desagregação de torrões. Esse processo é feito com auxílio do almofariz e mão de grau. E tem que ser feito com certo cuidado para evitar a quebra dos grãos maiores e assim interferir na granometria da amostra. Quarteou, fez o destorroamento, em seguida vem o processo de peneiramento. O peneiramento é feito com as peneiras 19,1 mm e 4,8 mm. Caso fique o material retido na peneira 3/4, esse material é substituído por um material similar ao que ficou retido na peneira 4. Esse processo é feito apenas para amostras que serão submetidas ao ensaio de compactação. O outro método é o da substituição. Esse processo tem a intenção de dividir o solo de acordo com as suas dimensões e expressando o seu resultado em porcentagem. Sendo assim, obtendo uma amostra representativa com uma distribuição uniforme. Passo da execução. Faz o destorramento do material, em seguida o peneiramento com as peneiras de 3 polegadas, 3/4 e de número 4. De maneira a se obter uma proporção de material grosso, médio e fino. O material grosso é o material passante na peneira de 76,2 mm e retido na de 19 mm. O médio é o material passante na peneira de 19 mm e retido na peneira de 4,8 mm. O fino é o material passante na peneira de 4,8 mm. Vamos ao exemplo prático, que não tem coisa melhor para se aprender com um exemplo. Imagine uma amostra onde obtivemos os seguintes pesos. Para o grosso tivemos 30.580 gramas, para o médio obtivemos um peso de 18.735 gramas e o fino 28.740. Após a soma todas as partes da amostra, após somar todas as partes da amostra, obtivemos um total de 78.055 gramas. Então já temos o total e o peso de cada parte. Vamos partir para o cálculo. O cálculo é simples. Você pega o peso individual, ou seja, o peso grosso, o médio, o fino, divide pelo total e multiplica por 100. Assim obtemos as porcentagens dos materiais descritos. Então obtivemos as seguintes porcentagens. Para o material grosso, 39,18%. Para o material médio, 24%. Para o material fino, obtivemos 36,82%. Somando todas as porcentagens, tivemos um total de 100%. Uma observação aí, pessoal, é o seguinte: para o cálculo da amostra para o ensaio de compactação, o material retido na peneira de 19,1 mm é substituído pelo material retido na peneira de 4,8 mm. Então vamos aí a calcular o peso médio para fazer uma bandeja para o ensaio de compactação. O peso médio nada mais é do que a porcentagem grossa, mas a porcentagem do médio, dividido por 100 vezes o peso total da amostra. Vamos aqui ao exemplo. Você pega 39,18 mais 24,0 mais 24%. Você tem um total. Esse total você divide por 100.
e depois o resultado multiplica por 7.000, que vamos obter 4.423 gramas de material médio. O fino já é mais simples, você pega a porcentagem do material fino, divide por 100 e multiplica pelo peso total da amostra, que vamos ter 2.577 gramas, tendo um total na soma de 7.000 gramas. Vamos ver agora a quantidade em massa de material para ensaio de compactação de acordo com a NBR 6457 2016. Na peneira 4,8 mm ficou retido uma porcentagem menor do que 7%, despreza o material retido. O ensaio pode ser feito no cilindro grande ou pequeno, pode ser feito também com reuso de material ou amostra virgem. A quantidade para ensaio no cilindro pequeno é de 3 kg com reuso de material e 15 kg com amostra virgem. Já em caso com reuso do material, essa quantidade de amostra ela sobe, é 7 kg e para amostra virgem 35 kg. A peneira 19,1 mm ficou retido menor do que 10%, despreza o material retido. Também pode ser feito no cilindro grande e pequeno. Também a mesma quantidade de material, tanto para reuso de material quanto para amostra virgem. 19,1 mm, maior que 10%. Substituir o material retido na peneira de 19 mm por material retido na peneira de 4,8 mm. Ela pode ser realizada com cilindro grande ou pequeno, com a mesma quantidade de material descrito nas outras etapas, com reuso de material 3 kg para cilindro pequeno, com amostra virgem 15 kg para o cilindro pequeno, com cilindro grande para reuso de material 7 kg e com amostra virgem 35 kg. 19,1 mm, a peneira maior que 30%, substituição do material retido na peneira de 19,1 mm por material retido na peneira de 4,8 mm. Só pode ser feito no cilindro grande e também só a amostra virgem, com quantidade de 35 kg. Ensaio de caracterização. O preparo da amostra para análise granométrica. Passos: secagem prévia ou não. Metodologia de preparação de amostra para análise granométrica. Quarteamento e substituição. Vamos ver o método quarteamento. O quarteamento é quartear a amostra até obter uma parcela representativa desse material de acordo com a maior dimensão das partículas do solo. A quantidade de amostra para análise granométrica vocês vão ver na tabela a seguir, que é dimensão dos grãos maiores contidos na amostra. Observação visual: menor que 5 mm, 1 kg. Entre 5 mm a 25 mm, 4 kg. Maior que 25 mm, 8 kg. Substituição: a amostra é composta conforme as porcentagens que cada fração representa na composição total do material. Vamos ao exemplo prático. Na verdade, vamos pegar o exemplo anterior. Já que a gente tem toda a sua porcentagem, vamos calcular só a quantidade de amostra para granometria. Já temos aí o peso, vocês perceberam aí, é o mesmo peso da amostra anterior, só que agora, em vez de fazermos para o cálculo para compactação, faremos para granometria. Nesse caso aqui, o material da peneira 19,1 mm já vai entrar no cálculo. A mesma porcentagem obtida anteriormente, dando um total de 100%. Como falei anteriormente, diferente da compactação, material grosso entra na composição da amostra para o ensaio da granometria. E o cálculo é simples. Porcentagem do material dividido por 100 vezes o peso da amostra. Vamos usar aqui um peso total da amostra de 4.000 gramas. Então obtemos os seguintes resultados, fazendo o cálculo da porcentagem. Para o material grosso,
Para o material grosso, obtemos 1.567 gramas. Para o material médio, 966 gramas. E o material fino, 1.473 gramas, dando um total de 4.000 gramas. Para o ensaio de densidade real dos grãos, passa a amostra na peneira de 4,8 mm. Do material passante, retira-se cerca de 500 gramas para o ensaio. Em seguida, passa na peneira de 2 mm e na de 0,42 mm. Pesa cerca de 200 gramas para o ensaio de limite de liquidez e plasticidade. A umidade do solo, vamos ver agora a parte de umidade dos solos. A umidade dos solos é a quantidade de água em uma determinada amostra de solo, expressa em porcentagem. Quantidade de amostra de acordo com a dimensão dos grãos para ensaio de umidade. Menor do que 2 mm, 30 gramas. A balança utilizada, 200 gramas, sensibilidade a 0,1 grama. De 2 a 20 milímetros, de 30 a 300 gramas. Balança utilizada de 1.500 gramas com sensibilidade de 0,1 grama. De 20 a 76 milímetros, de 300 gramas a 3.000 gramas. Balança utilizada de 5.000 gramas. Sensibilidade a 0,5 gramas. Vamos aí mais um exemplo prático. Imaginamos uma cápsula com peso 60,45 gramas. Aí pegamos essa cápsula e colocamos uma determinada amostra de solos e obtivemos o peso de 90,54 gramas. Botamos na estufa e após 24 horas dentro da estufa, entre uma temperatura de 105 graus a 110, retiramos e botamos essa cápsula para esfriar e após esfriamento pesamos de 89,96 gramas. Vamos ao cálculo. Peso da água é o peso do solo úmido mais a cápsula menos o peso do solo seco mais a cápsula. Obtivemos 0,58 gramas. Peso do solo seco, na verdade é solo seco, aqui está descrito solo úmido, mas é solo seco. Você pega o peso do solo seco mais a cápsula menos a cápsula, que obtivemos 29,50 gramas. E a umidade nada mais é do que o peso da água dividido pelo peso do solo úmido vezes 100, e obtivemos 1,97 gramas. Principais fontes de erro. As principais fontes de erros. Nós temos a redução total do tamanho natural das partículas individuais do solo, através do destorroamento, ou muitas pessoas fazem o pesoteamento da amostra, né, quando ela está secando. Utilização de peneiras com malhas danificadas. Outro fator é a perda de material durante as pesagens, temperatura incorreta na secagem da amostra, pesagens incorretas, cálculos inconsistentes das porcentagens que cada fração representa da amostra total. Então, turma, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenha ficado bem claro para vocês e que eu tenha conseguido passar muita coisa. Então, obrigado, até a próxima.